Pensa na alegria de um professor, mas professor Tatarim, por que você está tão feliz assim? Já estou mostrando para você, ó, Universidade Federal de Uberlândia. Sim, vou resolver essa prova com você. Nós tivemos um probleminha nessa prova aqui que teve uma questão que precisou ser anulada, pois não tinha nas alternativas ali uma resposta correta. Então, uma outra questão ali que eu fiz uma observação também importante que eu acho que é bacana ali para você que vai fazer prova. Então, assim, você que resolveu essa prova, você que vai fazer UFO também, vai ser bacana. Você que está treinando para qualquer prova, você que está passeando pelo canal aí Curta Matemática, e aí preciso te dar um alerta, porque eu quero dar um geral aqui nas questões, que é algo que me pergunto bastante em sala de aula, eu falo assim, óbvio tem que ser dito, como é que eu sei de qual assunto se trata, né? Então, por exemplo, essa primeira questãozinha aqui, ó, a gente vai conversar, ela cobra da gente conhecimentos aí sobre progressão aritmética. Progressão aritmética. Então, ao efetuar a leitura do texto ali, ele menciona, né, a progressão aritmética, tá vendo? Então, o que já nos faz, é claro, fazer associações lá com o que a gente conhece da progressão aritmética, tá bom? Nessa segunda questão aqui, a princípio ele fala de uma função polinomial do segundo grau, que me faz pensar, né, raízes, vértices, porém ele menciona duas raízes complexas. Então aqui, na verdade, o nosso conhecimento mais apurado é justamente sobre números complexos. Números complexos. E aqui, números complexos na sua forma algébrica mesmo, beleza? Nessa questão de número 67, a terceira questão aí de matemática, ele joga para a gente um relógio analógico, e quando tem questões de relógio analógico, a gente já associa a ideia ou da circunferência, né, pensando em uma volta completa, ou da trigonometria na circunferência. Então, aqui nessa questão aqui, nós precisávamos ter conhecimento sobre a trigonometria na circunferência, vai trabalhar com a ideia de seno e cosseno. Detalhe que eu falei aqui, e você mais detalhista lá na hora de resolver as questões, é que quando nós temos um ponto, né, as coordenadas A e B, primeiro é o valor associado ao eixo X, e o segundo associado ao eixo Y, né, e aqui a banca inverteu. Não vai afetar lá o resultado, né, mas fica aí como uma observação. Na questão 68, ele fala ali sobre 4 amigos, Antônio, Bruna, Caio e Daniela, e essa questão aqui é a questão que, infelizmente, ela teve que ser anulada, né? Não tem alternativa correta. Nesta próxima questão aqui, ó, veja para você identificar, ele já fala, opa, probabilidade. Probabilidade é uma questão ali que nós teremos que ter conhecimento sobre probabilidade. A questão 60, nós temos que ter conhecimento aí sobre análise combinatória. Ele fala aqui sobre quantidade de maneiras distintas, menciona no texto sobre frutas e sobre oleaginosas. Então, você tinha que usar as combinações diferentes ali para trabalhar com esse 96. Na questão 71, uma questão aí de geometria plana, Aqui nessa questão você tem que ter conhecimentos sobre triângulo, sobre quadrado, sobre circunferência círculo, sobre setor circular, para você conseguir resolver a questão. E a última questão de matemática, uma questão que exige da gente conhecimento aí sobre função exponencial. Essa questão aqui, inclusive, eu trouxe uma dica bem bacana, porque se você vai resolver de uma maneira mais formal, demora muito tempo. E como ele fala de meia-vida, tem uns atalhos aí que a gente pode enxergar para a gente não perder muito tempo nesse tipo de questão aí. Valeu? O presente ano de 2025 é um número com destacadas propriedades matemáticas. Por exemplo, é um quadrado perfeito, isto é, 2025 é igual a 45 ao quadrado. Além disso, o número 2025 pode ser escrito como a soma dos termos de uma progressão aritmética de 10 termos, com termo inicial igual a zero e razão R. Segundo as informações apresentadas, a razão R é igual a... Nós temos aqui algumas informações importantes. Este 2025 aqui, ó, equivale à soma dos termos
de uma progressão aritmética e nós temos 10 termos nessa progressão aritmética. E nós temos um termo inicial igual a zero. Razão R. A primeira coisa que eu quero relembrar aqui com você, que eu acho que vai ser importante para a gente escrever depois a nossa estratégia de ataque, é quando eu tenho uma PA, vamos pensar assim, eu tenho uma PA, e aí eu tenho o primeiro termo da PA, a gente representa por A1, um segundo termo da PA, representa por A2, um terceiro termo da PA, que a gente representa por A3, e assim por diante. E no caso aqui vai terminar num 10º termo. O que é uma PA? PA é uma sequência numérica especial, que tem uma característica especial. A característica é, a partir do segundo termo, a diferença de um termo em relação ao anterior é sempre a mesma, é constante, e essa diferença constante que a gente chama de razão, que justamente a gente representa pela letra R que está mencionada aqui no nosso texto. Então, por exemplo, para eu chegar do primeiro para o segundo termo, eu acrescento uma vez a razão. Ó. Do segundo para o terceiro termo, eu acrescento novamente a razão. Ou seja, se você observar bem, ó, do primeiro para o terceiro termo, se eu quiser representar também, perceba que eu acrescento 2 vezes a razão. R mais R. Veja, mais uma vez a razão, mais uma vez a razão, e assim por diante. Então, neste caso aqui, nesta questão aqui, eu poderia escrever essa PA da seguinte forma. Já que o termo inicial é igual a zero, eu vou colocar aqui o primeiro termo igual a zero, e o segundo termo vai ser o zero mais uma vez a razão, ou seja, só o R. O segundo termo vai ser 0 mais 2 vezes a razão. O terceiro termo, 0 mais 3 vezes a razão. E assim por diante. Eu acho que eu falei errado, né? O primeiro termo é 0. O segundo termo, que é o R, né? 0 mais uma vez a razão. O terceiro termo, 2R, 0 mais 2 vezes a razão. O quarto termo, 3R, 0 mais 3 vezes a razão, e assim por diante. Ou seja, quando eu chego aqui no 10º termo, vai ser 0 mais 9 vezes a razão. Eu consegui representar genericamente aí essa PA. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em PA, uma progressão aritmética, além de relacionar termos, nós conseguimos utilizar de uma forma prática, uma formulazinha para calcular a soma de n termos de uma PA. Fazendo isso aqui, ó, eu vou pegar o primeiro termo da PA, adicionar o último termo da PA, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Então, o meu n aí é a quantidade de termos. Meu A1 é o primeiro termo, meu AN é o último termo. Então, na nossa questão aqui, eu teria isso, ó, já que são 10 termos, meu n é 10, ó, então eu teria a soma de 10 termos, que equivale ao primeiro termo, adicionado ao 10º termo, vezes 10, já que são 10 termos, dividido por 2. E aí nós faremos as substituições adequadas. Né? Só lembrando aqui, vou destacar para você, ó, o primeiro termo é 0, o 10º termo é 9R, e nós faremos essa substituição aí. Lembrando que nós conhecemos também que 2025 é justamente a soma desses 10 termos aí. Então eu posso colocar um 2025 aqui. Ó. Vamos fazer essas substituições. Bora lá então. Ó. Nosso S10 aqui vai ser o 2025. Vou escrever todos os termos aqui para você. Ó. Então vamos pegar... Não, nem vou usar esse aqui, quer ver? Ó? Nós vamos pegar o primeiro termo, que é 0. Nem precisava, né? Mas tudo bem, só para fazer a substituição. Vamos pegar o 10º termo, que é o 9R. E aí, já fazendo uma simplificaçãozinha aqui, eu já vou dividir 10 por 2. 10 por 2 é 5. Não está errado eu fazer essa divisão aqui, tá? Mas eu poderia até, se eu quisesse, dividir depois, sabe? Para utilizar esse 10 aí que é fácil para fazer cálculo. Não tem problema, já vamos mexer com essa brincadeira aqui, ó. Show de bola. Então perceba que dentro do parênteses aqui eu vou ter um 9R, ó.
Já vou aproveitar a viagem. Esse 5 aqui que está multiplicando, eu vou passar 2025 dividido por 5 vai dar 405. 0 mais 9R fica 9R. Da mesma forma, agora o 9 que está multiplicando, ó, vai passar dividindo. E ao dividir 405 por 9, nós vamos chegar que R vale 45. Então, para satisfazer tudo isso que foi mencionado aí no texto, a razão dessa progressão aritmética tem que ser igual a 45. Maravilha? Ok? Uma função polinomial de segundo grau possui duas raízes complexas Z1 e Z2, cuja diferença entre elas é igual a 4i e cujo produto é igual a 13. Nessas condições, o módulo da soma dessas duas raízes, Z1 mais Z2, é igual a... Qual que é a ideia, tá? Qual que é a ideia? Eu vou representar aqui para você essas raízes aí, já que está falando de raízes complexas, na sua forma algébrica. Então, o primeiro detalhe importante aqui que eu acho bacana a gente destacar, como ele fala sobre uma função polinomial de segundo grau, nós estamos falando de duas raízes. E já que nós temos duas raízes complexas, que ele chamou de Z1 e Z2, guarda no seu coração, não existe nenhuma possibilidade em qualquer função de nós temos apenas uma raiz complexa. Né, pensando nessa parte de números complexos, sempre aos pares. Então, duas raízes complexas, 4 raízes complexas, ou nenhuma, né? 6, 8, e assim por diante. Então, quando a gente conhece uma das raízes, a outra raiz é o seu conjugado. E eu quero aproveitar e relembrar isso com você. Tá? Então, o que eu vou escrever aqui para você? Ó? Nós temos basicamente assim, um número complexo na sua forma algébrica, que eu vou chamar de Z1, ó, pode ser representado assim, ó, A mais BI, em que A é a parte real, BI é a parte imaginária, o B é o coeficiente numérico dessa parte imaginária. E aí, um número complexo conjugado, esse Z1, seria o mesmo A e o mesmo BI, só que a parte imaginária com o sinal trocado. Então, esse Z2, já que é um número complexo conjugado, é um conjugado, a gente vai representar assim, ó, A menos BI. E isso é interessante, sabe por quê? Porque se você observar o que foi perguntado aqui pra gente, ó, ele quer a soma das duas raízes em módulo. Beleza. E se eu escrevo da forma que está aqui Z1 mais Z2 em módulo, ó, então em módulo vai ficar assim, ó, o Z1, que é o A mais BI, e o Z2, que é o A menos BI. E como é uma soma em módulo, na hora que nós vamos fazer essa adição aqui, perceba que o mais BI e o menos BI acaba se cancelando. Olha só que bacana, o nosso trabalho vai ser simplesmente fazer o quê? A mais A. Então vai ser um módulo disso aqui, ó. Então na hora que a gente descobre o valor de A, independente se ele for positivo ou negativo, o resultado vai ser o mesmo. Tá, primeira etapa aí, estamos conversados. Nós temos uma informação importante aqui, ó, que agora eu vou destacar para você também, que traz aqui no texto, é a diferença entre as raízes é 4i. Então vamos escrever isso, ó. A diferença é 4i. E é claro que eu sempre vou escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Sempre vou escrever dessa forma aí. Eu vou fazer isso aqui para você, ó. A diferença Z1, Z2 tem que ser 4i. Mas daí, na hora que a gente representa, perceba que eu vou ter isso aqui, ó, né? O Z1 é um A mais BI. E um Z2 é um A menos BI. Então vamos representar isso aí, ó. A diferença entre Z1 e Z2 tem que ser igual a 4i. E esse menos aqui você tem que ter um cuidado, porque ele troca o sinal de tudo que vem depois, né? Ele vale tanto para o primeiro termo aqui, quanto para o segundo termo. Então vamos escrever isso, ó. Eu vou ter
A mais BI, menos com mais, menos A, menos com menos, mais BI. Isso aqui tem que ser igual a 4i. Perceba que isso vai nos facilitar também, porque eu tenho um A com menos A que, que ocorre um cancelamento, né? Vai zerar isso aí. E aí perceba que fiquei com BI mais BI, ó. E BI mais BI, um troço mais um troço, dois troços, 2BI é igual a 4i. Como nós temos o i em ambos os lados da igualdade, ou eu poderia até pensar assim, né? Isso aqui é uma igualdade entre números complexos, nem precisamos aprofundar nesse aspecto, né? Mas veja, quem é que está multiplicando o i no lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade? É o 2b. E quem que está no segundo membro da igualdade é o 4. Então eles têm que ser iguais para que essa igualdade seja verdadeira, né? Então vamos escrever isso. O 2b tem que ser igual a 4. Logo, o 2 que está multiplicando passa dividindo, a gente descobre que o b vale 4, que divide 2, o b vale 2. Bacana, bacana. Se o b vale 2, eu posso utilizar essa informação agora fazendo substituição justamente aqui nessa estrutura que nós criamos inicialmente. Então nós podemos reescrever, por exemplo, e eu vou fazer aqui no ladinho só para a gente enxergar ainda esta mesma tela. Eu vou fazer da seguinte forma. No lugar do b eu vou colocar o 2. Então nós teremos isso aqui, ó. O Z1 fica A mais 2i. E o Z2 vai ficar A menos 2i. Maravilha. Então agora a gente começa a utilizar isso aqui a nosso favor. Lembrando que eu fiz justamente a substituição aqui no Z1 e também ali no Z2. Fechou? Por que isso vai ser útil para a gente agora? Porque também foi mencionado no texto que o produto entre essas raízes é igual a 13. O que eu vou utilizar a meu favor? Vou pôr aqui pertinho, depois eu pego mais espaço para a gente escrever. Ó. Z1 vezes Z2 tem que ser igual a 13. Isso vai ser bacana, porque na hora que eu for escrever Z1 vezes Z2, Z1 agora vale A mais 2i, e o Z2 vale A menos 2i. Por que eu falei que isso é bacana? Ah, Tatani, eu posso aplicar a propriedade distributiva, o chuveirinho pode, mas aqui nem precisa. Nem precisa por quê? Eu quero que você lembre de um produto notável que a gente utiliza muito, 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 muito. Você já deve ter visto isso. Se não viu, não tem problema. Nós temos um produto notável, vou pôr aqui, ó, lembrando. Lembrando. Quando eu tenho algo do tipo assim, ó, o produto, eu tenho a soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos, isso aqui sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Daí você não precisa aplicar a propriedade distributiva, nem o chuveirinho. Então a gente vai utilizar essa ideia justamente aqui, ó, para ficar mais rápido. Então eu vou fazer assim, ó, o quadrado do primeiro termo, que é o A, menos o quadrado do segundo termo, que é o 2i. E isso aqui tem que ser igual a 13. Agora eu vou conseguir descobrir o valor do A. Por quê? Cuidado, tá? Eu tenho todo esse segundo termo aqui ao quadrado. Na hora de escrever isso, não esquece que é o 2 ao quadrado e o i também ao quadrado. Quer ver? Vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes i ao quadrado igual a 13. Isso aqui vai ser de fundamental importância, porque uma coisa que eu sempre falo assim, tem que colocar no seu coração esta relação aqui, ó, i ao quadrado vale menos 1. E como apareceu aqui um i ao quadrado, ó, isso aqui vale menos 1. Então nós temos a seguinte relação, ó, a ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4, vezes menos 1, igual a 13. Vou fazer aqui no ladinho. Portanto, a ao quadrado, cuidado para não dar bobeira com a matemática básica, né? Menos com menos, mais 4, igual a 13. Logo, a ao quadrado
vai ser igual a 13 menos 4, que é 9. Que número que é o quadrado da 9? E aqui cuidado também com bobeirinhas, né? Mais ou menos 3. Então, o A pode ser 3 positivo ou o A pode ser 3 negativo, né? Porque ambos ao quadrado vai dar 9. E aí, se você lembrar lá no começo, eu falei assim para você, não importa se o valor do A vai ser positivo ou negativo, olha para isso aqui, ó, porque como está em módulo, o resultado vai ser positivo. Então, eu vou usar essa informação que está destacada aí inicialmente, para a gente terminar esse cálculo. Então, independente, ó, tá? Independente de se considerar o A positivo ou A negativo, não esquece que a gente queria exatamente isso, que nós chegamos nessa conclusão aqui. Então, nós queremos um 2A em módulo. Eu vou escrever isso aqui para você. Ó. Queremos um 2A em módulo. Um 2A em módulo. Então, independente, ó, se o A for igual a 3, nós vamos ter um 2 vezes 3, que é 6, e módulo de 6 vai dar 6. E se por acaso nós utilizarmos um A igual a menos 3, nós temos um 2 vezes menos 3, que em módulo vai dar menos 6, e módulo de menos 6 também é 6. Então, os nossos resultados vão ser o mesmo. A alternativa correta, letra B. De coxinha, que é bom demais. Maravilha? Um relógio analógico marca precisamente 2 horas e 30 minutos. A figura a seguir ilustra esse relógio no plano cartesiano com o formato de um círculo de raio 1 cm e centro na origem, de modo que o ponteiro das horas aponta para o ponto P de coordenadas cartesianas AB. O produto AB das coordenadas cartesianas do ponto P em centímetros é igual a. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui, eu confesso para você, é que tá na minha maneira de enxergar equivocado aqui Então, a quando nós representação, porque temos quando a representação por meio de coordenadas, no caso aqui o ponto AB, este A, como aparece por primeiro, é a primeira referência, é a coordenada na abscissa, ou seja, no eixo X, e o B no eixo Y, né? Então, de uma maneira mais correta, no ponto de vista, o A teria que estar aqui no eixo X e o B no eixo Y, tá? Que é como eu vou considerar aqui essa questão. Assim, não vai mudar o resultado porque nós estamos falando do produto, né, A por B, e o produto A por B e o produto B por A vai ter o mesmo resultado, né? Mas aqui fica a minha observação para você. Tá. O que nós temos que pensar, né? Quando ele fala do ponteiro do relógio exatamente às 2 horas e 30 minutos, nós temos que pensar que essa representação do relógio analógico que está aqui na tela nos faz lembrar de uma circunferência ou de um círculo, se você pensar, se você preferir. E aí nós temos uma volta completa a 360 graus. Como ele está dividido em 12 partes, se você dividir lá 360 por 12, nós vamos ter que cada partezinha ali então equivale a 30 graus. Isso quer dizer, se eu pegar cada marcação ali, nós temos 30 graus, por exemplo, aqui do 12 até o 1 nós temos 30 graus, do 1 até o 2 nós temos 30 graus, do 2 até o 3 30 graus, e assim por diante até fechar uma volta completa. Quando nós temos 2 horas e 30 minutos, você tem que imaginar, ou você tem o que enxergar o ponteiro seguinte, do minuto aqui, ó, ele percorreu uma distância equivalente à metade de uma volta, né, 180 graus. Então, assim, como o ponteiro do minuto vai deslocar uma volta inteira para passar, por exemplo, de 2 horas para 3 horas, e esse ponteiro das horas também vai se deslocar proporcionalmente, só que daí de 2 para 3. Então, ele percorre a metade dessa distância aí de 2 para 3. Como de 2 para 3
em termos de medida angular equivale a 30 graus, a metade disso seria o equivalente, então, a 15 graus. O que nós podemos enxergar? Este arco aqui, ó, equivale a 15 graus. Metade, né, de uma gradezinha ali que eu tinha marcado para você, 30 graus. Ou seja, nós temos esse referencial que a gente vai jogar lá para o eixo Y, que vai ser nosso valor de B, e para o eixo X, que vai ser nosso valor de A. Um outro detalhe que nós temos que lembrar aqui é porque quando a gente fala da circunferência trigonométrica, nós temos que associar as duas razões famosas seno e cosseno. E eu sempre gosto de fazer a seguinte associação, né? Seno, 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 sem sono. Sem sono, eu lembro que eu fico em pé, de boa. Ou seja, o seno eu olho para o eixo em pé, eixo vertical. Cosseno, cosseno, cossono, cosseno, estou com sono, eu quero deitar, eixo horizontal. Ou seja, este valor equivalente ao A, nós vamos trabalhar com o cosseno de 15 graus. E o valor equivalente ao B, nós vamos trabalhar com o seno de 15 graus. Eu estou escrevendo aqui fazendo os rascunhões, mas eu já vou melhorar isso. Você merece o melhor. Então, o ponto P tem coordenadas no eixo X, cosseno de 15 graus, e no eixo Y, seno de 15 graus. Melhorou um pouquinho. Então, tem que saber quem é o cosseno e quem é o seno. Então, é isso que nós vamos trabalhar. E a gente vai lembrar lá de razões trigonométricas, tá? Quando a gente fala de seno de 15 graus, a gente associa lá aos ângulos que eu chamo de notáveis, os de 30, 45, 60 graus, que eu sou obrigado a saber os valores, mas aí quando nós temos esses outros arcos, esses outros ângulos, eu tenho que trabalhar com algum outro referencial. Por exemplo, o referencial de encontrar o valor de seno e de cosseno, e esse aqui vai ser a nossa primeira resolução, é justamente trabalhar com a ideia de adição de arcos. E nós temos duas relações importantes. Quando eu vou fazer a seguinte representação, eu vou chamar os arcos de A e B. Você já vai entender o porquê. A e B. Então, eu vou fazer isso aqui para você. Ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O seno, nós temos uma particularidade, porque se eu tenho adição aqui no parênteses, eu mantenho o sinal quando eu abro, e quando é uma subtração no parênteses, eu mantenho o sinal quando eu abro. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Como eu conheço lá os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, aqui eu posso utilizar, se eu quiser, para encontrar o arco de 15 graus, substituir o valor do A por um arco de 60 e o valor do B por um arco de 45. Ó. E eu vou ter seno de 60 menos 45 vai dar exatamente 15 graus que nós queremos. Aí abre, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza. E aí é só substituir pelos valores que a gente já conhece, famosões, lá da tabelinha de razões trigonométricas. Seno equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 equivale a raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60, que é meio. Ou seja, esse seno de 60 menos 45, ou seja, seno de 15 graus, vai ser o resultado dessa operação que apareceu para você. Ó. Logo, seno de 15 graus equivale ao produto de raiz quadrada de 3 com a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 6, e 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 1, que é a raiz quadrada de 2, 2 vezes 2, que é 4. Nós temos aqui o valor do seno. Beleza, de 15 graus. E quando a gente trabalha com o cosseno, nós também trabalhamos com uma relaçãozinha ou uma formulazinha de adição de arcos. Que segue o mesmo padrão de abrir, ó, e é claro que você já percebeu que a gente vai usar 60 e 45 graus também. Deixa eu relacionar aqui para você e relembrar com você primeiro como é que a gente abre cosseno. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quando eu penso em cosseno, eu só penso em coçar. Coça A, coça B,
troca-troca sem saber. Sem saber. O troca-troca é justamente porque você não troca o sinal. Então, se eu tenho mais aqui no parênteses, fica menos na hora que abre. Se eu tenho menos no parênteses, fica mais na hora que abre. E aí perceba que vai ser também parecido com o que a gente fez lá no seno, ó, adotando o arco A de 60 graus, o arco B de 45 graus. Lembrando que é menos, né, para chegar em 15 graus. E na hora que abre, quando eu penso em cosseno, eu só penso em coçar, coça A, coça B, troca-troca, ou seja, será menos, vai ficar mais, sem saber. Beleza. E aí nós substituímos pelos valores conhecidos. Lembrando que cosseno de 60 menos 45 nós vamos ter 15. Logo, cosseno de 60 graus é meio, cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno tem o seguinte valor: produto de 1 vezes a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 2, 2 vezes 2, 4, mais produto raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 6, 2 vezes 2, 4. Então, esse aqui é o valor do cosseno. Lembrando que nós tiramos, então, aqui, ó, desta relação. Então, se eu tenho o valor que equivale a seno de 15 e tenho o valor que equivale a cosseno de 15, nós tínhamos que lembrar que aqui do jeito que eu fiz a configuração, o meu A, lembra que o meu A eu falei para você associar a cosseno. Então, eu vou pôr aqui para você, ó, o A equivale a cosseno de 15 graus e o B equivale a seno de 15 graus. Então, se eu preciso fazer um A vezes B, conforme foi solicitado aqui no enunciado, ó, um A vezes B, nós vamos fazer um produto desses dois caras aqui, com os resultados que nós já obtivemos. Esse produto que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu jogar aqui para baixo para você, então. A vezes B vai ser ali, lembrando, o A é o cosseno de 15 graus, este cara aqui, vamos escrever. Aí eu vou fazer só esta ordem aqui, você já vai entender o porquê, ó. Raiz quadrada de 6 sobre 4, mais raiz quadrada de 2 sobre 4. Como é adição, não tem problema alterar, né, a ordem. E o B, seno de 15 graus, ou seja, este cara aqui. Vamos fazer essa substituição. Raiz quadrada de 6 sobre 4 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Maravilha. Aqui não é para fazer, que aplicar aquela propriedade distributiva, fazer o chuveirinho, multiplicar todo mundo por todo mundo, porque você vai lembrar de um produto notável importante. Vou pôr aqui, ó, lembrando. Isso aqui é para facilitar a nossa vida mesmo. Sempre quando eu tenho um produto em que eu tenho assim dois termos iguais e um deles está sendo adicionado, outro subtraindo, o produto da soma pela diferença, o resultado sempre vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu percebo que se você chamar de A e B aqui, ó, eu não devia ter usado essas mesmas letras, né? Mas tudo bem. Agora já foi. Se não confundir, para não confundir, eu fico com a consciência pesada, não adianta. Para não confundir, vamos usar isso aqui, ó. X mais y, x menos y. X ao quadrado menos y ao quadrado. Então, esse aqui vai ser nosso x, esse vai ser nosso y. E esse é nosso x, esse é nosso y. Então, o resultado aqui vai dar quadrado do primeiro, raiz quadrada de 6 sobre 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 2 sobre 4 também ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. O 4 ao quadrado que vai dar
16. Veja que nós temos aí, ó, 6 menos 2, que é 4 sobre 16. 4 16avos. Se a gente dividir por 4 para simplificar, nós chegamos em 1/4. E 1/4 é exatamente o que aparece aqui, ó, na letra A. Olha o trabalho que deu. E antes de você sair, não esquece que eu falei para você que eu ia mostrar como resolver essa questão de duas formas diferentes, duas resoluções. Já vou dar o spoiler para você. Eu prefiro essa que eu vou fazer agora. Eu prefiro a segunda resolução, mas daí eu quero saber de você. Beleza? Então aqui é ótimo que foi um bom treino. Ótimo que isso aqui foi tudo maravilhoso, né? Mas a ideia é a gente enxergar atalhos lá em momentos de prova. Tá? Tô vendo se eu consigo fazer aqui, ó. Acho que vai dar boa. Acho que vai dar boa. Por quê? Pensa assim comigo. Se eu pegasse a fórmula ali, ó. Olha isso, vou aqui para você. Se eu pegasse lá a fórmula da adição de arcos, e se eu pensasse assim, vou chamar o arco A de 15 graus, porque é 15 graus. Vou chamar o arco B de 15 graus, porque é 15 graus. E aplicasse isso na fórmula da adição de arcos de seno, fazendo assim, ó. Seno de 15 graus mais 15 graus. Eu quero que você enxergue essa relação aqui, ó. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Só que o A e o B equivale ao mesmo arco de 15 graus. Então, ele vai ficar assim. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Isso aqui que a gente chama de a fórmula do arco duplo. Tá? Porque o seno de 15 graus mais 15 graus, 15 mais 15 são 2 arcos de 15, ó, arco duplo. E veja que eu tenho seno 15 cosseno 15 sendo adicionado duas vezes, um troço mais um troço. Eu tenho isso aqui, ó, um troço mais um troço, dois troços, 2 seno de 15 vezes cosseno de 15. E por que eu estou fazendo desse jeito e vai dar certo? Porque quando ele fala o produto entre A e B, veja que o produto entre A e B é a mesma coisa se eu fizer aqui nessa configuração, ó, B vezes A. A vezes B é igual a B vezes A. Então, eu posso pensar que B vezes A vai ser o quê? Seno 15 vezes cosseno 15. E é exatamente isso que apareceu aqui embaixo. Ah, Tatarina, não é isso que apareceu, não. Concordo com você. Tem aquele 2 de intrometido, então a gente vai encontrar o dobro do resultado. Tatarina, mesmo assim, daí, como é que eu sei que eu quero seno 15 e cosseno 15? Não, eu quero descobrir isso. Então, veja, se eu manipular de uma maneira adequada o que eu tenho aqui no lado esquerdo, ó, no primeiro membro da igualdade, 2 vezes 15, 30 graus. Logo, eu tenho que aqui é um seno de 30 graus escrito de uma maneira diferente. E o seno de 30 graus a gente já conhece. O seno de 30 graus a gente já conhece. E aqui no segundo membro da igualdade, ó, eu tenho 2 vezes o que eu quero descobrir. Então, eu vou substituir para você, ó, fazendo aqui justamente o produto de B vezes A, que é a mesma coisa que o A vezes B que ele pediu para a gente no enunciado. E aí esse 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Como a gente conhece o seno de 30 graus, o valor do seno de 30 graus é meio, ó, eu vou ter que meio, vou trazer para cá o 2 que está multiplicando, ele fica dividindo, vai ser exatamente igual ao produto de A com B. Ó. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? 1 meio, acho que vou fazer aqui mesmo. Ó. 1 meio vezes 1 meio é igual o produto entre A e B. Igual o produto aqui, ó, entre A e B. Que o produto entre A e B vai ser meio vezes meio, que é exatamente 1/4. E 1/4 é o que nós já tínhamos marcado ali na alternativa letra A. Então, eu prefiro a segunda resolução. E você? É isso que eu quero saber. Em uma atividade educacional integrada à análise gramatical de palavras, foi proposto aos estudantes
que fossem sorteadas ao acaso uma das letras da palavra imperatriz e, posteriormente, uma das letras da palavra umuarama. Nessas condições, a probabilidade de que as letras sorteadas sejam ambas vogais é igual a tchan, 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 tchan. Vamos conversar o seguinte, tá? Primeiro, nós identificamos já qual é o assunto que se trata, né? E ao identificarmos qual é o assunto que se trata, nós temos que relembrar como atacar questões desse tipo aí. Nós estamos falando de probabilidade. Maravilha. Nós estamos falando de probabilidade, o que nós temos que relembrar aqui? Deixa eu escrever para você. Probabilidade de ocorrer um certo evento. Probabilidade de ocorrer um certo evento, a gente calcula por meio de uma razão. Número de elementos desse evento, que a gente chama de número de casos favoráveis, que é a pergunta que está fazendo para a gente, favoráveis, sobre o número total de possibilidades. Número total de possibilidades. Então, só para você relembrar, né, número de casos favoráveis, o evento, e o total de possibilidades é o nosso espaço amostral. Nós vamos ter que abrir aqui em dois casos, eu vou fazer separadamente aqui para você. Então, primeiro a gente vai falar dessa palavra imperatriz. Então, veja que a pergunta foi a probabilidade que as letras sorteadas sejam ambas vogais. Ambas vogais. Até deixa eu fazer um outro destaque aqui para você. Ambas vogais. Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu gosto de trabalhar ali como uma palavra. O que a gente vai fazer de análise para uma palavra não depende da outra, são eventos independentes. Eu vou calcular assim, qual é a probabilidade de sair uma vogal na palavra imperatriz. Na palavra imperatriz, nós temos aqui ó, a letra I, a letra E, a letra A e mais uma letra I. Deixa eu só fazer um novo destaque ali que estava pegando um pedaço da palavra. Então, I, E, A, I. E nós temos 10 letras no total. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma vogal na palavra imperatriz? Como nós temos 4 vogais, num total de 10 letras, a probabilidade dessa escolha, desse sorteio, de sair uma vogal, nós temos 4 chances de 10. Que se nós simplificarmos, divide por 2, né? Numerador, denominador, 2 de 5. Então, dividir por 2, né? Dividir por 2. Beleza. E aí a gente faz a mesma coisa para a palavra umuarama. Umuarama, que tem 8 letras no total, né? Quais são as vogais da palavra umuarama? Nós temos U, A, A. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma vogal na palavra umuarama, né? Como nós temos 5 vogais no total de 8 letras, nós temos 5 chances em 8, a probabilidade de ser sorteada uma vogal nessa palavra umuarama é de 5 em 8. Nós temos que cuidar que quando nós queremos juntar esses pedacinhos na probabilidade, nós temos 2 conectivos lógicos para pensar. Ou nós vamos usar e, ou nós vamos usar ou. Já guarda no seu coração aí. E multiplique. Ou somou. E multiplique. Ou somou. Então, tem que calcular a probabilidade de ser vogal nas palavras imperatriz e umuarama. Então, e multiplique. Então, vou pegar os dois resultados e vou multiplicar. 2 de 5, que multiplica ali com 5 de 8. Nós conseguimos simplificar isso aí, ó. Cancelando 5 com 5. 5 divididos por 5 dá 1. E simplificando 2 com 8, né? 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. Então, essa probabilidade aí vai ser de 1 em 4. E 1 em 4 é justamente o que aparece aqui na letra C, de coxinha, que é bom demais. Valeu?
nutricionista recomenda a um de seus pacientes a ingestão diária de uma porção média de uma salada de frutas, com ingredientes a serem selecionados entre duas tabelas distintas fornecidas. Na primeira tabela existe a listagem de 5 diferentes tipos de frutas pré-estabelecidas e na outra uma listagem com N diferentes de tipos de oleaginosas, castanha, etc. Sabendo que existem 96 maneiras diferentes do paciente preparar essa salada, escolhendo no mínimo 3 diferentes tipos de frutas, exatamente 2 tipos diferentes de oleaginosas, das respectivas tabelas disponíveis, então o valor de N é um número... Tchan, 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 tchan. Nós temos algumas informações importantes aí, e eu acho que vale a pena a gente destacar aqui nesse começo, que esta questão aqui, ela trata-se de princípio fundamental da contagem, mas quando a gente trabalha com questões de princípio fundamental da contagem, nós queremos descobrir a quantidade de maneiras distintas que a gente pode formar com algum, 2 ou mais grupos de elementos. E aqui eu já sei essa quantidade, então eu quero descobrir uma outra parte do problema. Então eu vou colocar aqui para você, ó, PFC. E para chegar nesse 96, eu vou fazer um produto entre a quantidade de maneiras diferentes de trabalhar ali com as frutas e a quantidade de maneiras diferentes de trabalhar com as oleaginosas. Então esse produto aí vai ter que dar 96, beleza? Só que assim, nós vamos ter que analisar com calma, e aí que vai ser o grande forte da nossa questão, porque ele fala que nós temos que escolher no mínimo 3 diferentes tipos de frutas e exatamente, eu troquei as cores, né? E exatamente, deixa eu destacar de novo aqui, senão eu vou ficar com a consciência pesada. Aqui, ó, 3 diferentes tipos de frutas. Já aproveitando a cor aí, a quantidade de frutas está aqui, ó, 5 diferentes tipos de frutas. Maravilha. E também nós vamos ter que analisar que ele falou que nós temos que trabalhar com exatamente 2 tipos diferentes de oleaginosas, e aqui nós temos N tipos de oleaginosas. O que teoricamente não vai ser um problema, né, pelo fato de que é isso que foi solicitado, pedido para a gente na questão. É claro que a gente vai ter que resolver e descobrir o valor de N, né? Nós também temos um problema sério aqui que nós vamos ter que conversar, e eu já quero fazer esse destaque para você, porque ele fala assim, no mínimo 3 tipos diferentes de frutas, de um total de 5. Então, quando aparece esse no mínimo 3, eu vou ter que pensar que podem ser escolhidas 3 frutas, ou 4 frutas, ou 5 frutas. Tá? E aí a gente começa a resolver essa questão. Então, um detalhe importante, né? Veja, pensando em frutas, eu tenho 5 e vou selecionar 3, tenho 5, vou selecionar 4, tenho 5, vou selecionar 5. Beleza. Perceba que, com exceção desse último caso que eu te falei, de uma certa quantidade, nós vamos pegar uma parte. Mesma coisa com as oleaginosas, claro que agora nós temos N tipos, eu não sei quantas são, mas dessas nós vamos pegar exatamente 2 tipos. Então perceba que nos 2 casos, tanto frutas quanto oleaginosas, de uma certa quantidade, de um total eu pego uma certa quantidade, é menos que o total. Quando acontece isso, e a gente trabalha com análise combinatória, eu sempre falo assim, ou é arranjo ou combinação. Então, se de um total eu pego uma parte, ou é arranjo ou combinação. As fórmulas são bem parecidas. E a minha sugestão sempre é você pegar um exemplo e trocar a ordem dos elementos para você verificar se a ordem é importante ou não. Por quê? Porque quando a ordem dos elementos é importante, a gente usa arranjo. Quando a ordem não é importante, a gente usa combinação. Eu sempre brinco assim, né? Troca a ordem dos elementos e pergunta para você, a ordem é importante? Arranjo. É horrível, mas se for para lembrar, tá valendo. Então, se a ordem não é importante, combinação. Tá. Qual que é a ideia? Então, imagine, vamos pegar ali e selecionar 3 tipos diferentes de frutas de 5. Sei lá, banana, maçã e melancia. Então, se eu seleciono banana, maçã e melancia, e se eu seleciono melancia, maçã e banana, é o mesmo trio de frutas selecionadas. Então, veja que a ordem dos elementos não é importante. Então, aqui a gente está falando de combinação. Então, eu vou calcular ali quantas combinações distintas ali, de acordo com as condições fornecidas para a quantidade de frutas, depois faço a mesma coisa com os oleaginosas, lembrando que o produto disso tem que dar 96, tá?
Então, pensando nas frutas a princípio, o que nós vamos analisar? Pensando nas frutas. Nós vamos ter que abrir em 3 casos, né? Como são no mínimo 3 tipos diferentes de frutas, a gente vai ter que calcular a combinação de 5 frutas selecionando 3, combinação de 5 frutas selecionando 4, combinação de 5 frutas selecionando 5. Inclusive, deixa eu fazer aqui para você, ó, já vou colocar lá em cima também, ó, junto com o princípio fundamental da contagem, a formulazinha da combinação. Combinação de N elementos tomados P a P, o N sempre o total, P quantos estão sendo selecionados. Vai ser uma razão, uma divisão, ó, desse total N fatorial dividido pelo P fatorial vezes a diferença entre N e P fatorial. Então, vamos deixar registrado aí a formulazinha, tá? Que a gente consiga fazer os cálculos aí diretamente, tá? Então, vamos pensar no primeiro caso aqui, na situação das frutas, né? O primeiro caso, então, nós vamos calcular quantas maneiras distintas nós temos de das 5 serem selecionadas, então seja meu N igual a 5, das 5 que nós temos à disposição, nós selecionarmos 3. Então, meu N igual a 5, meu P é igual a 3. Nessas condições, ao efetuar o cálculo, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá, combinação de 5 frutas, nós vamos selecionar 3. Como é que isso aqui vai ficar? Então, nós temos 5 fatorial sobre 3 fatorial, que vai multiplicar 5 menos 3 fatorial. Vou desenvolver o 5 fatorial que está no numerador, ó, até chegar no 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Perceba que isso vai ser útil porque eu vou cancelar, né, simplificando com o 3 fatorial que está no denominador. Dentro do parênteses aqui nós temos um 5 menos 3, 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. E a gente consegue fazer esse cancelamento desejado. Perceba que nós temos 5 vezes 4, 20 no numerador. Ao dividir por 2 vai dar 10. Então, perceba que no primeiro caso aqui, ó, nós temos 10 maneiras distintas das 5 frutas nós selecionarmos 3. Vamos deixar registrada essa informação aí. Para o segundo caso, e aí eu vou dar umas dicas valiosas aqui para você ganhar tempo em prova agora. Eu tenho N igual a 5, 5 frutas, nós vamos selecionar 4. Eu vou montar aqui o esqueminha para você, ó, mas no momento de prova eu não quero que você faça isso não. Quer saber por quê? Ó? Então, combinação de 5 elementos, nós vamos selecionar 4. Sempre, absolutamente sempre que esta diferença aqui for igual de uma unidade, o resultado vai ser o N, o maior deles. Então, isso aqui, ó, vai ser exatamente igual a 5. Se quiser fazer o cálculo, desenvolver, não é um problema, né? Não é um problema aí você fazer o teste, né? Para se certificar que realmente estou correto. E daí a gente pensando no terceiro caso, eu consigo te dar uma dica também. Só que agora, é até meio bobinho, né, que eu vou fazer aqui, mas de N elementos, ou seja, das 5 frutas, nós temos que selecionar 5. É claro que só tem uma possibilidade disso fazer, mas eu queria registrar isso aqui para você. Ó. Sempre que eu trabalho com combinação e esses caras forem iguais, ou seja, o N igual a P, o resultado é 1. Aí eu vou deixar registrado aqui para você, então que nesse caso, nesse terceiro caso aqui, o resultado é 1. Então agora eu vou dar uma dica para você, eu tenho que juntar esses casos. E quando a gente fala de juntar resultados na análise combinatória, nós temos que pensar em 2 conectivos lógicos. Você vai juntar usando e ou vai juntar usando ou. Então, até vou fazer aqui um esqueminha para você. Ó. Sempre, absolutamente, estou colocando aqui em cima, ó, sempre, absolutamente, que você usar e multiplique, ou somou. E multiplique ou somou. Beleza? Veja que eu tenho que pensar que vão ser selecionadas 3 frutas, ou 4 frutas, ou 5 frutas. Então, eu estou pensando no primeiro caso, ou que estou pensando que vai acontecer no segundo caso, ou estou pensando que vai acontecer no terceiro caso. E é ou somou. Então, a gente vai pegar esses 3 resultados ali que nós obtivemos, ó, 10 para o primeiro caso, 5 para o segundo caso e 1 para o terceiro caso, e nós vamos somar. Então, a quantidade de frutas, a quantidade de maneiras distintas de nós trabalharmos, selecionarmos, escolhermos frutas, vai ser o resultado de 10 adicionado a 1, adicionado a 5, né? Troquei a ordem, mas tudo bem. Ou seja,
nós temos 16 maneiras distintas de trabalhar, de obter ali as combinações desejadas de acordo com o enunciado, beleza? E aí, pensando no princípio fundamental da contagem que eu falei agora há pouco para você, perceba que aqui no lugar de F nós vamos colocar 16, beleza? Já voltamos a falar sobre isso. Nós temos um outro problema aqui na questão, que agora eu tenho que trabalhar com a quantidade, com as combinações, com as maneiras distintas que a gente pode obter oleaginosas, e eu não sei o total. Então, esse N que eu quero descobrir é o N da fórmula mesmo. E aí, o P vai ser justamente as duas que foram mencionadas, que eu já tinha destacado aqui para você. Tá? Então, se veja que para oleaginosa, a gente vai ter um pouquinho menos de trabalho, né, nesse aspecto aí, se a gente for pensar em combinações diferentes. Tá? Deixa eu escrever aqui para você. Então, oleaginosas, nós temos que pensar que não sabemos o valor de N, mas nós queremos selecionar ou vamos selecionar duas. Então, pela formulazinha da combinação de N elementos, nós vamos selecionar 2, joga na fórmula e substitui, vai ficar um N fatorial sobre 2 fatorial, N menos 2 fatorial. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente ali para as frutas, eu vou desenvolver a parte de cima, que é maior que a parte de baixo, para forçar um cancelamento. O N fatorial é a mesma coisa que N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Parei, porque o N menos 2 fatorial também está no denominador. Então, a gente vai fazer, sim, a tal da simplificação. Cancelando. Lembrando que o 2 que está ali embaixo, o fatorial é 1, 2 vezes 1. Então, conseguimos, né, provocar o cancelamento. E perceba que nessas condições, o que sobrou para a gente aqui em relação a oleaginosas é N vezes N menos 1, que divide 2. A gente pode deixar assim, ou ainda nós podemos aplicar a propriedade distributiva, né, o famoso chuveirinho, fazendo um N vezes N ao quadrado e N vezes menos 1, que vai dar menos N. Inclusive, eu já vou aproveitar e fazer aqui, ó, porque eu já sei que lá no final vai ser necessário isso. Beleza? Então, voltando. Já temos uma expressão que representa ali a quantidade de maneiras distintas de trabalhar, de obter as oleaginosas, e nós já tínhamos ali 16 maneiras distintas de trabalhar ali com a quantidade de frutas, tá? Então, destaque o que eu quero que você tenha aí no seu coração agora. Volta lá para o comecinho agora, ó, e fazemos as substituições adequadas aqui na ideia do princípio fundamental da contagem, beleza? Lembrando que a quantidade de frutas, as maneiras distintas é 16. Em relação às oleaginosas, a gente vai usar esta expressão matemática aqui. Fechou? Vamos escrever isso. Eu acho que eu vou dar um destaque aqui para você. Aqui, deixa eu fazer um destaque bacana aqui para você. Que vai dar boa, que vai dar boa. Ó, vou fazer aqui uma separação para não deixar muito confuso a ideia. Fechou? Ó, ó, 16 em relação às frutas, N ao quadrado menos N sobre 2 em relação às oleaginosas. Isso aí tem que dar 96. 96. Vamos escrever isso. 96. Maravilha. Conseguimos simplificar aqui, né? O 16 com o 2 aqui vai dar 8. E esse 8 aí que está multiplicando, nós vamos jogar para o outro lado lá, dividindo. Então vai ficar um 96 dividido por 8. Nós vamos ter isso aqui, ó. N ao quadrado menos N vai ser igual a 12, que é o 96 dividido por 8. Então perceba que nós caímos numa equação do segundo grau. E aí eu te faço um convite. Se por acaso você não lembrar como resolver uma equação do segundo grau, tem uma aula aqui bacana no canal que pode te ajudar. Manda uma mensagem que eu te mando esse link. Você pode usar Bhaskara, mesmo não sendo Bhaskara, né? Ou a ideia da soma e produto, né? A soma e produto diz o seguinte: o produto vai dar menos 12 e a soma das raízes vai dar mais 1, porque o coeficiente A é igual a 1.
Então, neste caso, ó, nós vamos ter a primeira raiz igual a menos 3 e a segunda raiz vai ser igual a 4. Professor Tatarim, como é que eu sei qual dos dois eu vou escolher? Você vai escolher o segundo. Por que você vai escolher o segundo? Ou seja, por que o primeiro não serve? Porque o N é a quantidade de oleaginosas, né? Então não pode ser negativo. Então o nosso N tem que ser 4. E se o nosso N tem que ser 4, perceba que a única alternativa que satisfaz aqui é a letra D, ou seja, 4 é um quadrado perfeito. Não é um número divisível por 3, não é um número múltiplo de 5, não é um número primo, é um quadrado perfeito, porque se a gente faz raiz quadrada de 4, isso vai dar 2, um número inteiro, né? Bonitinho, se a gente faz 2 ao quadrado, vai dar 4 também. Que bacana! No setor circular OXY de 45 graus, interno ao círculo de raio igual a 10 centímetros, está inscrito um quadrado ABCD conforme indica a figura que segue. Nas condições apresentadas, a área da região sombreada da figura em centímetros quadrados é igual a, utilize a aproximação π igual a 3,1. Então, na verdade, vamos ver se você percebe o que deveria perceber aqui nessa questão. Para eu calcular a área da região sombreada, nós temos que calcular antes a área desse setor circular aqui que eu estou destacando para você. Ó. Nós temos um setor circular, a gente vai ter que calcular essa área aí. E desse setor circular, nós vamos ter que tirar a área desse quadrado. E aí, a área restante é justamente a área sombreada desejada. Então, vamos conversar sobre isso, tá? Vamos conversar sobre isso aí. Vamos ter que nos acertar em relação a alguns detalhes. A área do setor circular, eu acho que é o que menos nós temos problema aqui, porque a gente já enxerga que esse setor circular é um pedaço do círculo, um pedaço quanto? Um pedaço equivalente a este ângulo central aqui de 45 graus. Então, se eu pensar que o círculo todo tem 360 graus, ele é a oitava parte, né? Por que oitava parte? Porque se eu pegar 360 graus e dividir por 8, vai dar exatamente 45 graus. Então, quando nós temos setor circular, a minha sugestão é sempre calcular a área do círculo e verificar, né? Quantos setores circulares aí caberiam dentro de um círculo? No caso aqui, nós chegamos à conclusão que é 8, beleza? Então, vamos fazer isso. Ó. Então, a área do setor circular, vamos calcular a área do círculo e dividir por 8. Área do círculo, πr ao quadrado. E aí eu já vou dividir por 8, porque nós estamos falando de um setor circular. Maravilha. O π aqui é para nós usarmos esse 3,1. Beleza? Então, o π nós vamos usar 3,1. O raio do setor circular não vai ser um problema, por quê? Veja que eu tenho isso aqui, ó. Quando apareceu para a gente este 10 aqui indicando raio, ele é o raio do círculo, consequentemente também é o raio do setor circular. Então a gente vai usar este valor aí como raio. Deixa eu escrever aqui para você. Então esse aqui vai ser o nosso raio. Então, no lugar do R aqui, nós vamos colocar este 10. Não sei por que eu fiz um sinal de igualdade na minha cabeça. Então, vezes 10. Então, não esquece que é ao quadrado. E a gente divide tudo isso por 2. 10 ao quadrado é 100, né? Então, nós vamos ter 100 vezes 3,1. E nós vamos dividir por 8. 100 vezes 3,1 é 310. Portanto, a nossa área 310 dividido por... E aí, ao efetuar essa divisão, você vai obter 38,75 centímetros quadrados. Então, esta, só relembrando, é a área do setor circular. Não esqueça que do setor circular nós temos que tirar a área do quadrado. O que nós vamos pensar aí sobre o quadrado, tá? Sobre o quadrado. O que nós sabemos sobre o quadrado? Este quadrado aqui, então, tem os 4 ângulos retos, 4 lados congruentes
entre si, 4 lados paralelos também entre si. Então, se eu chamasse, ou se eu chamar um dos lados do... Eu vou chamar o lado do quadrado de x, mas tem um x ali como ponto do arco, então eu vou colocar aqui k. Um lado do quadrado eu vou chamar de k, todos os lados vão ser iguais a k. Beleza, maravilha. Só que eu não sei, né, qual é a medida deste k, justamente para tirar para calcular a área do quadrado e tirar da área do setor circular. Aí nós teríamos que ter algumas sacadinhas. E um primeiro detalhe que eu quero te dar uma dica quando acontecer esse tipo de coisa é criarmos linhas auxiliares a nosso favor. E uma linha auxiliar aqui que vai nos ajudar e muito, essa linha que vai sair aqui da origem e vai até o ponto D. Isso aqui que eu estou fazendo para você é raio. É raio. E aí eu vou mostrar para você, nesse triângulo retângulo OBD, ó, que ao aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir a medida do lado do quadrado. Como isso, professor Tatani? Deixa eu te mostrar uma outra coisa antes. Dá uma olhadinha com carinho neste triângulo retângulo aqui, ó, OAC. Ele é um triângulo retângulo isósceles. Como é que você sabe de tudo isso, Tatani? Deixa eu escrever para você primeiro. Ele é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Isósceles. Vou diminuir aqui um pouquinho a espessura, que daí eu consigo escrever mais coisa para você achar que fica melhor. Triângulo retângulo isósceles. Como é que eu sei disso? Lembra que eu falei para você que o quadrado tem 4 ângulos congruentes entre si de 90 graus? Então, esse aqui é 90 graus, este outro também tem que ser 90 graus. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, eu já tenho 90, com 45, 135. Este outro aqui também só pode medir 45. E por que, que se o quadrado tem os 4 lados congruentes e se esse lado AC mede K, OA também então, mede lembrando, K. Né, os 4 lados do quadrado são medidas congruentes. Então, este AB aqui, por exemplo, também mede K. Até vou tirar isso aqui que eu não vou usar. Vou tirar isso aqui que eu não vou usar. Por quê? Volto lá naquela situação inicial que eu tinha colocado para você. Se eu traçar este raio aqui, OD, e se é raio OD mede 10, eu quero que você enxergue o triângulo retângulo OBD. Eu vou colocar mais uma medida aqui para você, que é mais um lado do quadrado. A BD mede K. Então perceba que eu tenho hipotenusa medindo 10, um cateto medindo K e este outro cateto medindo 2K. E para eu descobrir do jeito que eu escrevi agora a área do quadrado, vou pôr aqui para você, a área do quadrado, a área, um pouquinho mais para baixo que eu consigo escrever tudo junto, ó. A área do quadrado, eu vou fazer K vezes K, ou seja, K ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro, você vai olhar agora para o triângulo retângulo OBD. OBD. Que é esse cara aqui, ó. Beleza? Acho que vou trazer aqui para baixo para você, ó. Triângulo retângulo OBD. Pá, pá, pá. Nossa, meu desenho ficou horrível. Vamos lá. Vamos tentar melhorar, Tatarinha. Isso. Vamos tentar melhorar. Acho que deu, hein? Acho que deu. Ó. O, B, D. Então, trazendo as medidas para cá, ó. Lembrando, ó, BD mede K, OD mede 10 e OB mede 2K. Fechou. Vamos fazer isso. 10K e 2K. Então, aplicando o tio Pitt aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Chamo carinhosamente de tio Pitt. Eu tenho quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos lá. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.
Aí eu tenho que 10 ao quadrado é 100. 2 ao quadrado é 4k ao quadrado. Mais k ao quadrado. No segundo membro da igualdade, no lado direito, tenho 5k ao quadrado. O 5 que está multiplicando, joga para o outro lado dividindo, joga com carinho. E eu vou pedir para você parar por aqui, quer ver? Porque k ao quadrado, nós descobrimos que é 20. Ah, não tem que descobrir o valor de k? Não precisa. Por que você não precisa descobrir o valor de k? Porque eu quero a área do quadrado. E a área do quadrado eu preciso de quem? K ao quadrado. Então, vou aproveitar e vou escrever aqui mesmo para você. Nós acabamos de descobrir que k ao quadrado vale 20. Então, vamos lá. Então, a área do quadrado vale 20. Nem estou colocando, nem pensando em unidade de medida aqui, né, gente? Nem pensando em medida, tá? Mas vamos registrar aqui para ficar bem bonitinho nossas resoluções ainda. Vamos lá. A área, então, do quadrado, 20 centímetros quadrados. Está aqui, ó. Lembrando que a área sombreada desejada, a área da região sombreada desejada, é a área do setor circular menos a área do quadrado. Vamos lá. Esta área sombreada, a área desejada, equivale à área do setor circular menos a área do quadrado. Então, é a área do setor circular, que a gente descobriu aqui, né? 38,75, menos a área do quadrado, que a gente descobriu aqui, 20. Ou seja, a área desejada, a área sombreada, 38,75 menos 20, 18,75 centímetros quadrados. É exatamente o que aparece aqui na alternativa letra B de coxinha, que é bom demais. Valeu? Estudos realizados em um laboratório de química nuclear indicam que um determinado elemento radioativo decai com o tempo, de forma que a quantidade remanescente Q T transcorridos T segundos é dada por QT igual a M vezes 2 elevado a KT, unidades de medidas, em que M e K são constantes reais. Sabendo-se que Q 150 é igual a 26,25 e que a meia-vida desse elemento é de 50 segundos, então o valor do produto MK é igual a... Aí tem uma sugestão na questão que é: lembre-se que a meia-vida de uma substância é relativa ao tempo gasto para 50% de amostra da substância se deteriorar. Qual é a dica que eu quero te dar aqui? A princípio, né, nós estamos falando aí... A princípio não, nós estamos falando de uma função exponencial. Beleza. Por que eu identifico isso aqui como uma função exponencial mesmo? Por causa da expressão que foi dada aqui, né? Por causa da relação que foi dada por causa desta função aqui, ó. Como Q está em função de t e t aparece no expoente, é uma função exponencial. Qual que é a ideia, tá? Essa ideia da meia-vida, a gente pode pensar assim: vamos supor que hoje nós tenhamos lá uma determinada substância qualquer, e essa substância aí, vamos supor que hoje tenha 100 gramas. Quer dizer que, passado a primeira vida dela, essa substância vai se reduzir a 50 gramas, ou seja, a metade. Passado mais uma meia-vida, ou seja, 2 meia-vidas, nós vamos ter ali 25 gramas, ou seja, metade dos 50. Eu vou escrever isso para você, né? Só estou explicando por enquanto. Por que eu estou falando isso? A meia-vida desse elemento aqui é de 50 segundos, então ele está falando do tempo. Então o que nós temos que pensar? A cada 50 segundos, essa substância aí, essa quantidade, que ele chamou de quê? Cai pela metade. Agora, vamos pensar o contrário. Então, trazendo para essa realidade aqui, ó, vamos pensar o seguinte: se hoje esta substância tem uma certa quantidade,
quer dizer que na meia-vida anterior, ou seja, numa situação anterior, essa quantidade era o dobro do que nós temos hoje. Então, olha só que o que eu quero que você entenda. A minha fala. Eu vou destacar aqui para você, ó, esse cara aqui, ó. Dá uma olhada nesta informação aqui, ó. Que 150, 26,25. Como a meia-vida é de 50 segundos, nós podemos pensar que a situação anterior era 50 segundos antes. Então pensa assim comigo, ó, 50 segundos antes, eu posso deduzir que o meu Q 100, veja, eu estou tirando os 50 do 150, é o dobro do 26,25, equivale ao dobro do 26,5. 26,25. E se eu fizer esse produto aí, eu vou ter 52,5. Nossa, estou escrevendo errado aqui, né? 52,5. Maravilha. Vamos deixar assim, bem informal mesmo, tá? Pensando em meia-vida, seguindo essa lógica, 50 segundos antes era o dobro do que nós tínhamos no Q100. Ou seja, 52,5 vezes 2. E se eu faço esse produto aí, eu chego em 105. E continuando a brincadeira séria aí, eu consigo descobrir essa quantidade inicial, ó, o Q0, que era o dobro do que nós tínhamos ali no tempo 50. Ou seja, 105 vezes 2, 210. O que nos já faz enxergar que este M aqui é 210. Como assim esse M é 210? Pensa assim comigo, ó, nós vamos trabalhar com esta relação aqui, ó, com essa função. Então veja, ó, que no lugar do T eu vou colocar o zero. Substituição mesmo. Veja a substituição que eu estou fazendo. Vai ser igual a M vezes 2, no expoente tem um K vezes T, só que o T é zero. Perceba que aqui no expoente, ó, eu tenho um K vezes zero, que vai dar zero, e 2 elevado a zero é quanto? É 1. Isso aqui vale 1. Ó. E 1 vezes M vai dar o próprio valor de M. Só que o nosso Q0, a gente acabou de descobrir aqui, ó, quanto que vale o nosso Q0? Nosso Q0 vale 210. Eu vou escrever isso para você, ó. Nosso Q0 vale 210. E no outro lado da igualdade, M vezes 1. Ou seja, o que eu tinha comentado com você, o nosso M vale 210. Como M é uma constante real, esse valor de M vai ser sempre 210. Sempre 210. Então, essa expressão aqui, essa relação, essa função, nós podemos reescrevê-la fazendo isso aqui, ó. QT é igual a 210 vezes 2 elevado a kt. E agora eu preciso descobrir o valor de k. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu quero o produto, eu quero não, né? O autor da questão ou a autora da questão quer o produto entre m e k. M eu já tenho. Então, para descobrir o valor de k, que está no expoente, seria incrível, lindo, maravilhoso que eu colocasse alguma coisa no lugar do t e também colocasse alguma coisa no lugar do q. E eu posso escolher qualquer um desses caras aqui, ó. Posso escolher o Q100, posso escolher o Q50, só não posso escolher o Q0 que a gente já usou. Eu vou usar o Q50. Então, olha só, vou trazer para baixo aqui, para não ficar indo muito vai e vem, né? QT é igual a 210 vezes 2 elevado a KT. Então, vamos usar a informação ali do Q150. Nós sabemos que os Q150 vale 105. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou colocar um Q150, sendo 105. Ou seja, automaticamente, perceba que eu já vou impor nessa substituição que meu 50 vai ficar no lugar do T. Estou falando direto. Vai ser assim. Ó. Ó,
210 vezes 2 elevado a k vezes 50. Maravilha. Temos uma equação exponencial. O que nós temos que fazer aí? Tentar igualar essas bases. Estou elegendo 2 ali como candidato à base. Candidato à base, então esse 210 aqui, ó, nós jogaremos lá para o outro lado, já que ele está atrapalhando. Está multiplicando, passa dividindo. E se você perceber que o 210 é o dobro do 105, já faz mais rápido isso também, né? Mas olha só o que eu tenho. 105 que divide 210 vai ser igual a 2 elevado a k vezes 50. Vou deixar assim mesmo. Como 105 é a metade dos 210, nós podemos reescrever assim, ó. Deixa eu fazer aqui para você no ladinho. Logo, meio, 105 é metade de 210, é igual a 2 elevado a k50. Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Quando nós temos uma equação exponencial, lembra que eu falei para você, o objetivo é igualar as bases. A gente trabalha com a equivalência fundamental, que é fazer um corta nas bases, porque se é uma igualdade, se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Ou seja, vamos igualar esses expoentes aí, ó. Logo, menos 1 é igual a k vezes 50. Eita, tarinha, está atrapalhando. Que grande, que grande, que grande. Jogar ali assim. Ou seja, o 50 que está multiplicando passa dividindo, k vale menos 1 sobre 50. Pronto. Descobrimos o valor de k. Precisávamos disso, né? Precisávamos disso. Lembrando que na questão aqui, ó, que foi cobrado da gente, é o produto entre M e K. É isso aqui que nós queremos, ó. Beleza? Vamos finalizar então essa questão. Olha lá. Portanto, descobrimos que M vale 210, né? Como M vale 210 e o K vale menos 1/50, o produto M vezes K, deixa eu escrever aqui um pouquinho melhor para vocês, ó. M vezes K equivale a 210 vezes menos 1/50. Aí mais com menos é menos, ou seja, 210 dividido por 50, 4,2. Esse é o nosso resultado alcançado. Tem nas alternativas? Tem, exatamente o que aparece aqui na letra A. Muito bom, valeu. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Então merece 1000 curtidas esse vídeo aí. Faça a sua parte, por favor. Curte para deixar o professor Tatarim feliz. Faça algum comentário. O que você achou da prova? Se você pensou alguma questão diferente, a sua opinião, seus comentários sempre são muito bem-vindos. Valeu? Desejo para você bons estudos, muito sucesso e até a próxima. Tchau.